Deus abençoe tua vida, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube do Éder Casquel e agora também pelo nosso Instagram também aí do Éder Casquel. Você pode acompanhar as nossas mensagens do nosso YouTuber, também tá Éder Casquel e também no Instagram Éder Casquel. Vamos falar do tema O Desejado de Todas as Nações, tá? O livro do profeta Ageu, no capítulo de número 2, e no versículo de número 7, nos diz assim: E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherá esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus estava falando que logo mais iria tremer os céus e a terra, porque nasceria então o desejado de todas as nações. Quem é este desejado de todas as nações que a Bíblia fala no livro do profeta Ageu, no capítulo de número 2? Esta pessoa é apresentada como aquela que é desejado para salvar todas as nações, para trazer paz, para trazer alegria, para trazer vitória. Claro que o desejado de todas as nações só poderia ser Jesus Cristo, aquele que nos deu a vida e aquele que nos deu vitória. Então, o desejado de todas as nações, que a Bíblia fala que viria e encheria esta casa que é a nossa vida, de glória, da glória de Deus, da presença de Deus, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, Cristo como o desejado de todas as nações. Deseje Cristo na sua vida, que ele possa ser desejado na sua vida, que ele possa realmente ter lugar, ter espaço. Além de ter o título de desejado das nações, por que Jesus é o desejado de todas as nações? Porque a Bíblia fala em João capítulo de número 1, no versículo de número 18, que ele é o Deus unigênito, porque é o desejado de todas as nações desejam um Deus, desejam um Deus para adorá-lo, para que Deus possa cuidar das suas feridas, cuidar dos seus problemas. Então o desejado de todas as nações é o Deus unigênito, e a Bíblia nos fala assim: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ninguém nunca viu Deus Pai. Moisés viu, a Bíblia fala de costas, né? Porque Deus ainda é Espírito, é uma metáfora para que nós possamos entender. Mas homem algum viu Deus, né? Além de Adão, que via face a face, falava com Deus no jardim, no período da inocência, mas depois que veio o governo humano, né? Realmente homem nenhum viu Deus face a face, como a Bíblia diz. Deus nunca foi visto por alguém. A Bíblia que afirma, né, o Filho unigênito que está no seio, no coração do Pai, este o fez conhecer. Mas Jesus fez conhecer um Pai amoroso. Jesus fez nos conhecer. O desejado de todas as nações iria ser o Deus unigênito, que é o Filho do Deus vivo, que iria nos mostrar a glória do seu Pai, a glória do Deus verdadeiro, a glória do Deus eterno, a glória do soberano, tá? Ele também é chamado em Mateus 3,17 de o Filho amado. E eis que uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Quando Jesus Cristo se batiza, a Trindade entra em operação. Como que nós podemos, né? A Trindade é a existência de Deus em três pessoas distintas, mas que formam uma divindade, que é a Trindade Santa: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em alguns momentos da história, nós vemos aí que a Trindade trabalhou em conjunto. A formação do homem, em muitas outras histórias. E quando Jesus se batizou, a Trindade realmente se manifesta. Jesus se batiza, cumprindo a lei de Deus Pai, né? Então, Jesus se forma corpórea, está aqui batizado. O Espírito de Deus desce sobre ele em forma de uma pomba.
E realmente, depois vem a voz do céu que diz: este é o meu filho amado em quem me compraz. Então, o desejado de todas as nações, ele é o filho amado de Deus, Jesus Cristo, aquele que Deus ama, que entregou tudo nas suas mãos. Por que Deus tem misericórdia de nós? Por que Deus perdoa os nossos pecados? Porque nós temos este filho amado, que é Jesus Cristo, que intercede diante de Deus, diante de nós. Mateus 1:1 também fala que o desejado de todas as nações é o filho de Davi. Livro da geração de Davi, filho de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, provando que Jesus tem direito ao trono de Davi, que é o trono eterno, que é o leão da tribo de Judá, que é aquele que vai governar com cetro de ferro as nações, e todos verão que ele é Deus, que ele é verdadeiro e que ele é poderoso. Então, o desejado de todas as nações, ele é Deus unigênito, ele é o filho amado do Pai, ele é o filho de Davi, porque ele é o Messias, o enviado de Deus para perdoar os nossos pecados. A Bíblia também diz em Mateus 16, que Jesus pergunta aos discípulos quem eles pensavam que os discípulos, quem que os discípulos pensavam que Cristo era. Jesus chega e diz: que a multidão diz que eu sou, diz que é Jeremias, Elias, um dos profetas. E Jesus aproxima a resposta: e vocês, quem pensam que eu sou? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, faz mais uma revelação do caráter maravilhoso do desejado de todas as nações. E ele declara: e Simão Pedro respondeu, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tá? Mateus 16 prova claramente que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus maravilhoso, aquele que foi enviado, o Emanuel, Deus conosco, que foi enviado a este mundo, porque é o desejado de todas as nações. Por que desejado? Porque é Ele que traz a salvação à nossa vida. E nenhum outro nome há salvação. A Bíblia diz, a Bíblia é bem clara: em nenhum outro nome há salvação, senão em Jesus Cristo, o desejado de todas as nações, o adorado de todas as nações, aquele que brevemente vem montado no seu cavalo branco para vencer vitorioso e desfazer todas as características e todas as facelas que o mal tem hoje operado. Brevemente, esse Deus verdadeiro virá sobre a terra para trazer vitória. Ele também é, em Lucas 1:32, mais uma característica do desejado de todas as nações. A Bíblia diz: este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Está em Lucas 1:32, está o desejado das nações. Então ele é Filho do Altíssimo, o Deus soberano, aquele que se encarnou, o Verbo vivo, que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria. Nós vimos a sua grandeza e por isso o adoramos. Em último lugar, para não ser extensivo, o desejado de todas as nações, ele também é chamado de Filho do Homem, lá em Mateus 8:22, e Jesus disse assim: as raposas têm covis e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde se quer reclinar a cabeça. Então Jesus disse, ele mesmo intitulando a si mesmo, o desejado das nações, declarando que é Filho do Homem, declarando a sua humanidade. Quando fala que é Filho de Deus, declara a sua divindade. Quando fala que é Filho do Altíssimo, declara a sua divindade. Quando fala que é Filho de Davi, declara seu direito ao trono real humano. E quando fala o Filho amado obedeceu a Deus em tudo. E quando fala que é o Deus primogênito, o unigênito, declara que se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.